com Cássia Godoy. Mundo Corporativo no ar. E hoje o nosso convidado é o Fabiano Zanzin, que é fundador do Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança. Ele que é pós-graduado em Administração de Empresas, Master Coach com foco em Estratégia de Mercado e Carreira e mestrando em Liderança e Gestão pela Florida Christian University dos Estados Unidos. E também é autor de A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel, esse livro que eu tenho aqui em mãos. Fabiano, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo, tudo bem? Tudo ótimo, Cássia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando para você e para os ouvintes da CBN. Nós estamos também nas nossas redes sociais ao vivo, lá no Twitter, no @CBN Oficial, no Facebook, facebook.com/Rádio CBN. Começar te perguntando, por que você escreveu esse livro A Caminho do Topo, Como Tirar os Seus Sonhos e Metas do Papel? Bem, isso, na verdade, foi uma solicitação de algumas pessoas que eu já pude ajudar ao longo da carreira. Eu atuo diretamente todos os dias dentro de uma organização, ajudando executivos, gestores, empreendedores, né? E depois de um bate-papo, na verdade, um workshop que eu estava fazendo com um grupo de gestores, e uma pessoa me perguntou: Fabiano, por que você não coloca essas ferramentas, essas dicas, essas sacadas, aquilo que você traz para a gente dentro de um livro, dentro de um compilado? E eu nunca tinha pensado em ser escritor, né? Continuo não sendo. Eu digo que eu sou um empreendedor que escreveu um livro. E o livro nasceu daí, isso começou a tomar forma há 3 anos atrás. Eu comecei a colocar essas ideias, organizá-las de uma forma que pudesse ser mais didática e prática, e esse é o objetivo do A Caminho do Topo. Acabou nascendo. Ô, Fabiano, você acredita que liderança é ou pode ser para qualquer pessoa? Não, eu não acredito que pode ou deva ser para qualquer pessoa, embora a liderança é uma competência que a gente pode aprender e desenvolvê-la. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de líderes. Existem aqueles líderes natos que já traz ali uma liderança consigo, vem no seu DNA. Você observa algumas crianças, quem tem filhos sabe disso, você observa algumas crianças brincando, por exemplo, no parquinho, você vai ver que uma se destaca, ela acaba ali liderando a brincadeira, dando as ideias, ela já tem uma liderança inata, já está ali dentro dela. Porém, o líder nato, se ele não estudar a liderança, não praticar, não exercitar, ele vai ser um líder deficitário. Então tem aquele líder que ele tem uma habilidade natural, mas não estuda a liderança. Em contrapartida, também tem aquelas outras pessoas que não têm uma liderança, né, nata, mas acabam estudando. Eu também acredito que vai ser uma liderança deficitária. Existe até um terceiro, que são aqueles que têm uma liderança natural e estudam liderança. E liderança a gente vai morrer e não vai aprender tudo sobre liderança, porque só tem um jeito de aprender liderança, é na prática, é no dia a dia. Tem um ponto que você aborda aqui no seu livro que eu acho que é muito útil aqui para os nossos ouvintes, que é o ponto em que você comenta o que separa as pessoas dos objetivos que elas têm. O que separa? O que é isso que faz essa cisão entre o que as pessoas querem e o que as pessoas são atualmente? Existe uma confusão, né? Hoje nós vivemos uma era onde nós temos um grupo de pessoas que valorizam muito mais o ser do que o ter. Nós tivemos uma geração que valorizou durante muito tempo o ter. Se você pegar as gerações um pouco mais antigas, a geração X para trás, que é a minha geração, por exemplo, que cresceu, viveu em um país sobre um paradigma de que sucesso era consequência de muito esforço. Então eu digo que eu cresci escutando meu pai dizendo: olha, estuda para você ser alguém na vida. Então sucesso é um paradigma de que é consequência de muito trabalho e muito suor. Então você crescia querendo ter, né? E hoje nós vivemos uma geração, os meus filhos, por exemplo, as minhas filhas, na verdade, estão escolhendo suas profissões com base naquilo que ela quer para sua vida, com a base do seu estilo de vida. Então nós temos que fazer essa separação. E muitas pessoas, por incrível que pareça, Cássia, acabam sofrendo com isso. Porque elas, às vezes, estão sobre um paradigma de ter as coisas. Então, eu tenho que fazer essa separação. Uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que eu sou, né? Na minha essência, na minha raiz. Nós temos muitas coisas interessantes aqui no seu livro, e uma Sim. delas também é uma abordagem que você batizou de fases dos sonhos. Pois é. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu costumo dizer que eu vivenciei isso, né, na minha vida, né, vivenciei isso na minha carreira, e eu costumo dizer o seguinte, que a primeira fase é a fase do vulcão. Eu faço uma analogia com o vulcão. Um vulcão, quando ele vai entrar em erupção, não tem tecnologia,
não tem manejo ambiental que segure. Ele vai entrar em erupção e acabou. E nós somos assim também. Quando a gente coloca um sonho dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, não tem quem tire esse sonho. Eu até dou uma dica, né? Cuidado para você não compartilhar o seu sonho com quem não tem a mesma capacidade de sonhar do que você. Essa pessoa pode acabar matando o seu sonho. Só que a fase do vulcão, que é aquela fase que o indivíduo ele está ali motivado, engajado, ele está sonhando com o seu projeto, com o seu propósito, seja esse projeto abrir uma empresa, ou seja esse projeto constituir uma família, ter um filho, seja lá o que for, nós temos que tomar alguns cuidados. Eu dou o exemplo no livro da Challenger, que foi um ônibus espacial que explodiu, e explodiu por causa de um detalhe, um anel de vedação que custava 80 centavos de dólares. O problema da fase do vulcão, Cássia, é que às vezes na euforia, na empolgação da busca por conquistar o seu sonho ou o seu objetivo, a gente acaba menosprezando alguns detalhes. E é aí que mora o perigo, porque a excelência está nos detalhes. A segunda fase é a fase stand-by, que é aquela fase do sonho onde você já, de repente, não conseguiu avançar por algum motivo externo ou circunstâncias, você não conseguiu avançar ou executar o seu sonho, e aí você desligou ali, né, o controle remoto do seu sonho, fazendo uma analogia com o stand-by da TV, que ela está apagada, mas a luzinha está ali. É por isso que você conversa com algumas pessoas e pergunta, e aí como vai aquele seu projeto? E ela responde, tá levando, uma hora eu tiro ele da gaveta. São sonhos em stand-by. E tem uma terceira fase do sonho, que são sonhos enterrados. Eu chamo que é a fase do cemitério. O lugar que mais existem sonhos enterrados é nos cemitérios. Médicos que nunca atenderam, professores que nunca lecionaram, empreendedores, empresários que nunca abriram uma empresa, porque morreram com seus sonhos. Então eu costumo dizer que o sonho ele é o combustível da alma. Nós temos que ter um motivo para acordar de manhã, né, colocar melhor roupa, fazer um bom penteado e atuar. Eu costumo dizer que quem perde a capacidade de sonhar, perde a razão por estar ali naquele dia trabalhando. Então essas são as 3 fases que eu abordo aí. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que está Sim. acompanhando a nossa conversa aqui no Facebook. E aí são vários comentários, vou ver se eu encontro o nome dele, porque eu acho que eu acabei perdendo aqui. Mas a Legal. pergunta eu me lembro que ele estava perguntando o seguinte: o nome do seu livro é A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel. E ele estava perguntando até de uma etapa anterior. Tá. Ele estava perguntando a respeito da importância de colocar no papel as suas metas e sonhos. Ele queria que você falasse um pouco a respeito disso. Por incrível que pareça, Cássia, quando eu entro dentro de uma empresa, todos os dias eu estou dentro de uma organização diferente, eu digo que isso é um privilégio. E quando eu faço a seguinte pergunta, e isso não é só para pessoas, para empresas também. Qual é o objetivo do seu negócio para os próximos 12 meses? As pessoas têm dificuldade de responder. Então, se você perguntar para uma pessoa, qual é o teu objetivo para 2020? Estamos começando o ano aí. Ou o que você quer com 2020? É comum as pessoas dizerem assim, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. Pois é, quem foca em tantos sonhos e tantos projetos acaba não executando nenhum. Tem uma frase que eu gosto muito do John Maxwell que ele diz assim, quem corre atrás de 2 coelhos acaba não pegando nenhum. Então, uma etapa muito importante para você tirar o seu sonho, ou sua meta, ou seu projeto do papel, é primeiro colocá-lo no papel. É especificá-lo, realmente onde eu estou e onde eu quero chegar. E a dica é, não estabeleça vários objetivos, estabeleça um no máximo para sua carreira, para sua vida profissional e um para sua vida pessoal. E execute-os em curto e médio prazo, no máximo 12 meses. Não adianta você montar um planejamento com 5, 6 metas de curto, de médio, de longo prazo. Isso confunde demais e você acaba não executando nada. Então o primeiro passo exatamente para você tirar o seu sonho, o seu projeto, é colocá-lo no papel. É visualizá-lo, é tangibilizá-lo, mensurá-lo e ter muito claro qual é a minha linha de chegada. Nós estamos recebendo hoje aqui no Mundo Corporativo o Fabiano Zanzin, autor de A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel. Queria abordar com você a questão da frustração, que você também traz aqui na sua obra, e te perguntar se a frustração, além de ser um sentimento que pode incomodar bastante, pode ser também uma etapa antes do sucesso. Respondendo já, ela não só pode, como ela é uma etapa a caminho do sucesso. E eu escrevi esse capítulo com base numa experiência que eu tive. Eu resolvi empreender com 23 anos de idade, montar o meu próprio negócio. 23. E eu conto no livro que eu convenci, né, na época, minha esposa, que eu casei muito novo, a vendermos a casa para montar o negócio. A única casa que vocês tinham, que vocês A moravam. única casa que nós tínhamos e que nós morávamos. E ela topou. Ela tinha mais sorte do que juízo. E nós vendemos esse negócio. E 2 anos e meio depois eu entrei para as estatísticas, quebrei o negócio. Fiquei devendo o valor da casa
o dobro da casa, na verdade. Eu fiquei devendo 2 casas. Eu perdi a minha e fiquei devendo mais uma. E eu estava muito frustrado, querendo desistir de empreender, voltar para o mundo corporativo. E teve um livro que me ajudou muito, né? Que foi exatamente com o John Maxwell, com quem depois eu vim a trabalhar com o instituto dele, que é um autor americano. E num capítulo do livro ele diz o seguinte: o fracasso é um degrau na escada rumo ao sucesso. Isso mudou meu paradigma, mudou minha história, porque eu ressignifiquei a frustração. Mais tarde, depois estudando psicologia, eu vim descobrir que Freud já tratava disso também, né? Ele trata como a fuga do eu, ou a fuga do seu ego, que é você negar a frustração. E é importantíssimo, Cássia, tratar a frustração, e aí no livro eu detalho um pouco mais, porque nós passamos por várias fases. E quando a gente se frustra, o nosso primeiro instinto é encontrar um culpado. Por que que eu quebrei? Por que que eu fui demitido? Por que que meu negócio não deu certo? Por que que meu relacionamento não deu certo? E eu quero encontrar um culpado. Depois eu saio da fase da culpa, né? E vou para primeiro eu passo pela negação, antes da culpa ainda, desculpa. Eu quero negar que aquilo aconteceu. É por isso que muitas pessoas, elas estão vivendo uma circunstância de fracasso momentâneo, mas que ela está negando. Às vezes a gente faz isso em questões muito simples. Não sei se você já conversou com uma pessoa que você percebe que ela está frustrada e você pergunta: parece que você está frustrado, ou parece que não gostou daquilo. Ela vira para você com aquela rosto de plantinha e diz assim: não, imagina, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Você vê no semblante dela, porque ela está negando. E depois a gente vem para a frase, né, da acusação, do falso conformismo. Então, lidar com o fracasso é uma etapa necessária para que você possa caminhar rumo ao topo. E, na minha vida, eu só consegui avançar o dia que eu aprendi a lidar com o fracasso. E sair um pouco da posição de vítima, que é uma outra questão que você aborda aqui, de se as pessoas estão agindo como vítimas ou estão agindo como protagonistas das próprias vidas. E eu acho que tem uma coisa muito interessante no livro, que tem alguns momentos em que você propõe algumas perguntas que a pessoa pode se fazer para identificar se ela está agindo como protagonista da própria vida ou se ela está agindo como vítima. E eu acho que isso é super importante. Perguntas que a pessoa pode se fazer. Me fala de algumas delas. Como que a pessoa pode fazer essa autoentrevista para saber o que ela está fazendo com a vida dela? É um exercício um tanto quanto difícil, porque você tem que fazer uma autocrítica profunda e se permitir, né? Mas a primeira dica, a primeira pergunta é: o que essa circunstância que eu estou passando ou vivenciando está falando ou está mostrando acerca das minhas competências? Eu vou dar um exemplo muito claro. Todo mundo que está, por exemplo, endividado, né? Entrou o ano de repente aí, está E pensando quanta gente, hein? como que eu vou sair do cartão de crédito, como que eu vou resolver, vou equilibrar as minhas contas. A grande pergunta é: o que esta circunstância está te ensinando ou está me ensinando? A falta do equilíbrio nas contas denuncia uma ineficiência minha. A minha ineficiência em administrar as minhas contas particulares. Então, assim, toda circunstância ela te ensina algo. A primeira pergunta é: o que eu estou aprendendo com isso? A segunda pergunta, e que pode ser uma grande dica, é: qual é a atitude que eu posso ter, independente se a circunstância vai mudar ou não? Porque quem está num processo de vitimização, Cássia, acaba não percebendo que nós somos impactados e influenciados por 2 tipos de circunstâncias: as que a gente controla e as que a gente não controla. As que a gente controla eu controlo o meu cartão de crédito, as minhas contas? Controlo. Ele me impacta, me influencia? Sim. Ok, agora, eu controlo o governo, eu controlo a economia, eu controlo o concorrente, eu controlo o trânsito, eu não controlo esses fatores externos, mas eles me afetam e me impactam. Então, o que eu posso fazer? Quais são as habilidades, quais são as competências que eu posso desenvolver para não sofrer mais com isso no futuro? Quando eu, por exemplo, quebrei a minha primeira empresa, eu tive, obviamente que não foi tão simples e romântico assim, mas eu tive que fazer essas perguntas. Eu aprendi a duras penas como não administrar uma empresa. Foi a faculdade mais cara que eu, que eu paguei. Então, para você sair desse processo, desse estágio, você tem que fazer as perguntas corretas. Sempre digo que não são as respostas que te levam para o próximo degrau, mas sim as perguntas certas. E fazer as perguntas corretas envolve um pouco de maturidade para você se permitir. Porque quando a gente está no estágio de vitimização, a gente não aceita que estamos nos vitimando. Porque o vítima, ou quando a pessoa está nesse estágio de vítima, tudo que ela quer é encontrar uma resposta, ela quer fundamentar a circunstância que ela está vivendo. E não é tão fácil e tão simples assim. Mas assumir o papel de protagonista é crucial para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Entender que depende de você.
Aliás, no livro você exemplifica toda essa situação com uma história que é uma história que impressiona bastante, que é a de dois irmãos Sim. que tiveram uma trajetória de vida completamente diferente, embora tivessem lidado ao longo da infância e da adolescência, com circunstâncias externas que foram dificílimas para os dois, né? Exato. Eu escutei essa história numa palestra com um autor americano, onde ele fala de dois irmãos, um senador da República nos Estados Unidos e o outro um assassino condenado à prisão perpétua. E um repórter resolveu falar sobre esse caso. E ele entrevistou, ao entrevistar o que estava condenado, ele fez a mesma pergunta para os dois. A pergunta era: o que te levou a se tornar este homem que está aqui condenado? E a resposta dele foi: o meu pai. Meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe, abusava das minhas irmãs. E ele diz: eu cresci envolvido pelo ódio. Quando me dei conta, estava envolvido com gente errada e acabei aqui. E o repórter fez a mesma pergunta para o irmão dele: o que te levou a se tornar um homem de bem e chegar ao Senado americano? Ele diz: o meu pai. Meu pai foi alcoólatra, abusava das minhas irmãs, foi violento com a minha mãe, e eu escolhi escrever uma história diferente. Então perceba que o mesmo fato, a mesma circunstância, porém atitudes diferentes. Então é a atitude que faz você assumir o papel protagonista da sua vida. Então, se você quer encontrar culpado, quer encontrar respostas fundamentadas, tem circunstâncias que não têm respostas. Ah, por que eu estou vivendo isso? Porque eu estou vivendo isso. A pergunta não é o porquê eu vivi, a pergunta é o que eu vou fazer com isso. É olhar para frente. Eu sei que isso machuca, fere, porém, assumir o protagonista, o protagonismo envolve uma atitude realmente vencedora e plausível. Nós estamos falando a respeito de alguns dos destaques do livro A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel, e estamos para isso recebendo o autor, o Fabiano Zanzin. O Fabiano, que também é fundador do Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, pós-graduado em Administração de Empresas, Master Coach com foco em Estratégia de Mercado e Carreira e mestrando em Liderança e Gestão. Tem um ponto do livro que também me chamou bastante atenção, que é o ponto em que você afirma que descobriu em determinado momento da sua carreira que o que vale ou o que é importante em muitas circunstâncias são as pessoas. Queria que você falasse do momento em que houve essa descoberta e o que isso mudou na sua vida. Pois é. Bom, eu, quando saí do papel de executivo de grandes corporações e fui montar a minha empresa de consultoria, eu costumo dizer que durante um período eu acabei lidando com uma circunstância que era o seguinte: eu fechava um contrato com uma empresa e 6 meses depois eu estava quase que brigando com o meu cliente e o meu cliente brigando comigo. Porque eu colocava na responsabilidade daquela empresa que eles não executavam aquilo que a gente estava fazendo no planejamento e eles colocavam a culpa em mim, dizendo que aquilo que a gente estava fazendo era muito acadêmico, funcionava nos livros, mas não funcionava na prática. É aquele velho abismo que existe entre, né, a academia e o mundo real, embora um não viva sem o outro, tá? E foi ali que eu comecei a perceber que empresa não é feita de tecnologia, empresa não é feita de inovação, empresa não é feita de capital, empresa não é feita... Enfim, nós estamos falando de algo que aconteceu comigo há 13 anos atrás. E que empresa é feita de gente. O que gera resultados são pessoas. Gente, inovação vem de gente. Se criarem uma máquina que substitua um vendedor, por exemplo, vai precisar de um vendedor humano para vender a máquina. Então, o fator humano é que faz toda a diferença. E foi aí que eu comecei a entrar numa busca por estudar pessoas. E aí eu fui ter que fazer formações, estudar, fazer algumas formações na área comportamental e principalmente para estudar e entender de gente. E quando eu consegui colocar aquilo que eu também fazia, os mesmos métodos, os mesmos princípios da gestão e da administração, mas envolvendo as pessoas, eu passei a descobrir o seguinte: que quando as pessoas mudam, os resultados das organizações mudam. E eu sei que pode parecer óbvio isso, mas é exatamente no óbvio que as empresas falham, é exatamente no óbvio que a gente continua errando todos os dias dentro de uma organização. Hoje se fala muito em pessoas, hoje se fala muito em estilo de vida, em ambientes favoráveis à inovação, valorizando as pessoas. Porém, quando a gente vai para dentro do mundo corporativo, Cássia, não é bem assim. Não é esse romantismo todo, não é bem como a gente vê nas entrevistas. O mundo corporativo ele é muito mais agressivo do que a gente possa imaginar. Então, por incrível que pareça, o Brasil investe muito pouco em pessoas, investe muito pouco em treinamentos,
mas muito pouco mesmo. Nós estamos lá atrás no ranking das empresas que mais investem em desenvolvimento. Nós treinamos muito pouco as nossas pessoas. As empresas treinam treinamentos técnicos, treinam o necessário para o sujeito operar a máquina, mas esquece que aquele ser humano que está ali operando a máquina, ele tem uma família, ele tem sonhos, ele tem projetos, né? E é por isso que já se fala muito em gestão de pessoas, diferentemente do que se falava há 2, 3 anos atrás. Então, a velocidade com que as mudanças acontecem é absurda. Mudanças, hoje de manhã, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre mudanças. Desde que eu me conheço por gente, se fala em mudança no mundo corporativo, mudança dentro das empresas. Qual que é a diferença das mudanças de hoje para as mudanças que aconteciam na década de 90, nos anos 2000? É a velocidade com que isso acontece. Então, antes, uma carreira, ela tinha um prazo de validade de até 30 anos. O sujeito aprendia uma profissão, ele vivia 30 anos daquela profissão. Hoje, o nosso prazo de validade é no máximo 4 anos. Você tem que se reinventar totalmente a cada 4 anos. Isso significa que se as nossas competências vencem a cada 4 anos, 25% da minha estratégia de negócio vai para o ralo todos os anos. Então, é por isso que é muito comum você ver profissionais, empresas, organizações ficando para trás, perdendo espaço, porque elas perdem a capacidade de se reinventar. E quem se reinventa não é máquina, é tecnologia, é gente. Fabiano, você falou dessa história que mudança é um conceito que vem sendo usado há muito tempo Muito. e um conceito mais recente, mas que também vem sendo bastante usado, está até meio gasto, é o tal do conceito da resiliência, Uhum. que você também aborda aqui no Sim. livro. Queria te ouvir a respeito disso e também por que você acredita que em algumas circunstâncias hoje esse conceito da resiliência vem sendo utilizado de uma maneira errada. Vamos lá. Resiliência é uma palavra não tão nova, porém ela foi amplamente aí difundida no meio corporativo para aquilo que os nossos avós já tinham lá atrás, né? Eu sou filho de 2 funcionários públicos. A minha mãe é aposentada pelo Estado, o governo do Estado, e o meu pai, já falecido, foi aposentado pela prefeitura. Então, e eles tiveram 5 filhos. E eles criaram 5 filhos com 2 salários mínimos. Então, eles não sabiam, não faziam ideia do que era resiliência, né? Que é essa capacidade que a gente emprestou lá da física, né, de corpos retornarem ao seu estado original. E a gente aprendeu aí erroneamente em algumas palestras, alguns workshops, em alguns livros, que resiliência no mundo corporativo é aquela capacidade de suportar pressão. Eu faço um adendo, eu entendo um pouquinho diferente. Eu acredito que a resiliência, Cássia, é a capacidade de não desistir. Às vezes você não vai suportar a pressão. Tem gente que não suporta. Tá aí, né? As pessoas que sofreram com burnout, as pessoas que tiveram aí estafa de trabalho, que trabalharam doentes, inclusive, por causa da pressão. Nem todo mundo suporta a pressão. E esse é um erro. E isso é perigoso. Falar dentro de uma empresa que todo mundo tem que desenvolver a capacidade de resiliência, você começa a enviar uma mensagem que as pessoas têm que ser super-homens, super-mulheres e que você tem que ter um poder, e não é bem assim. Às vezes você não vai suportar a pressão, mas você não vai desistir do seu sonho. Então, para mim, resiliência é a capacidade de continuar avançando, continuar trabalhando, mesmo que você não suporte a pressão na empresa que você esteja atuando, você não vai desistir do seu sonho e vai buscar o seu sonho em outra empresa. O fato de você desistir daquela empresa, daquele emprego, daquele cargo maravilhoso que você tinha ou daquele salário, não significa que você não foi resiliente. Então, para mim, a resiliência é a capacidade, sim, de continuar caminhando, olhando para os seus sonhos, para os seus objetivos, mesmo que no meio do caminho eu não suporte algumas pressões. Desista de alguns projetos, entenda que aquilo não é para mim, mas eu não posso parar. Quando você faz um paralelo das pessoas de sucesso ou que venceram, seja na carreira, seja na sua vida, e das pessoas que fracassaram conceitualmente, a diferença é que uma não desistiu e a outra desistiu. É aí que está a diferença, né? Um não teve a resiliência para continuar caminhando, não desistir do seu sonho, do seu projeto. A humanidade está cheia de histórias de empreendedores que receberam nãos, que portas se fecharam. Eles tiveram resiliência de continuar avançando. Então não está muito ligado à pressão. Fabiano Zanin, autor de A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel. Você fala aqui no livro a respeito da importância de tempos em tempos, a gente ter uma espécie de time-out. Aí você faz aqui uma analogia com o esporte, aquela paradinha estratégica para avaliar o placar da própria vida. Por que é fundamental fazer isso? Porque o maior desafio de você focar em um objetivo ou em uma meta, Cássia, é você conseguir fazer isso em meio à sua vida. Então, como que eu foco no meu objetivo, no meu propósito,
cuidando do meu filho, cuidando da família, cuidando do meu cargo, tendo que pagar as minhas contas, né? Como que eu sempre brinco, agora a gente está providencialmente aqui, né? Acabamos de sair do Réveillon. Quantas pessoas fizeram as promessas de final de ano, montaram seus planejamentos? Ah, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou terminar aquela faculdade, eu vou terminar aquela pós, eu vou resolver aquele relacionamento, enfim, montaram planos. Só que hoje, né, nós já estamos aí, meados de janeiro, a grande questão é a seguinte: onde está esse planejamento? A maioria desses planejamentos se perderam na rotina. Alguns voltaram a trabalhar, voltaram para a sua vida, e esse é o maior desafio. O maior perigo e o maior inimigo de uma meta é a nossa própria vida, é a nossa rotina, porque ela pode sufocar os nossos objetivos. Então é muito importante, de tempos em tempos, e dentro das empresas eu sugiro que isso seja feito de maneira semanalmente, avaliar o seguinte. Vou dar um exemplo bem prático disso. Se a pessoa assumir um compromisso de que ela quer perder peso, por exemplo, quer cuidar da sua saúde, e ela estabeleceu um objetivo de, sei lá, perder 5 quilos em 4 meses. Ok. Ela vai fracionar essa meta dela em ações semanais. Ah, eu vou correr 4 quilômetros por dia, 5 vezes por semana. Ela tem que fazer uma pausa no final de semana para responder para ela mesma. Eu corri todos os dias que eu falei que ia correr? Sim, não. Se não, por quê? Quais foram os fatores externos que influenciaram o meu não exercício? Se você não tem esse hábito de fazer uma pausa estratégica para fazer uma avaliação, o seu planejamento ou o seu projeto começa a perder ritmo e começa a perder força. Quando você menos perceber, a sua vida sufocou o seu projeto. Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante da gente abordar do livro, que é a questão das crenças limitantes, né? Então, para a gente encerrar nessa Sim. conversa de hoje, queria que você falasse, Fabiano, a respeito dessas crenças limitantes, como que a gente faz para identificar e como a gente faz também para lidar com essas crenças, para desfazer essas crenças limitantes, ou como algumas Bom, pessoas chamam, ideias fixas. exatamente. Eu abordo no livro e começo dando o exemplo de uma criança. Se você fizer uma pergunta agora para qualquer criança e perguntar o que você quer ser quando crescer. Na minha época era coisas do tipo, quero ser jogador de futebol e da seleção brasileira, né? Se você perguntasse para uma menina, às vezes ela ia dizer para você, quero ser bailarina, atriz, né? Aquelas profissões. E isso não mudou tanto. Por que que a criança, ela responde de bate-pronto e sem medo? Porque ela não está paralisada diante das suas crenças limitantes. As crenças limitantes é uma forma, um jeito de pensar que nós fomos adquirindo e moldando de acordo com as nossas experiências de vida. Essas que a gente já possa ter adquirido no trabalho ou até mesmo que nós herdamos dos nossos próprios pais. A forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós lidamos com a carreira, isso vem muito lá da nossa família de origem. Então, nós fomos ficando mais medrosos, vamos dizer assim, entre aspas, porque nós fomos entendendo que a realidade é diferente daquele mundo de fantasia. Só que o grande problema, Cássia, é que muitas vezes essa realidade ela sabota a nossa carreira, porque ela nos paralisa. Então, como vencer as crenças limitantes? Esse é um dos maiores desafios, porque não tem receita pronta. Mas a primeira dica que eu dou é perguntar para si mesmo: continuar pensando desta forma vai me levar para onde? Se eu conseguir continuar pensando assim. Então, por exemplo, tem aquela velha máxima, né? Aquela velha história de que quando você olha para o copo com meio, né, onde ele está ali pela metade com água. Tem gente que enxerga o copo meio cheio, tem gente que enxerga o copo meio vazio. Isso passa pelo nosso modelo mental. O problema é quando esse modelo mental te sabota, te paralisa. Então, a primeira pergunta é continuar pensando assim, continuar tomando decisões dessa forma. Continuar agindo desta maneira vai me levar para onde? Vai me levar em direção aos meus objetivos, aos meus sonhos? Vai me levar a rumo ao topo? Ou vai me deixar paralisado? Se a resposta for, vai sabotar o meu projeto, joga contra, isso pode ser uma crença limitante. Então, o primeiro passo é fazer uma pergunta que identifique se você tem realmente uma crença limitante ou uma ideia fixa, né? E depois começar a colocar no lugar dessa ideia fixa ou dessa crença novos pensamentos. Por exemplo, qual é a forma de pensar? Então, se eu penso que vai ser difícil, eu tenho que começar, não, vai ser fácil. Agora, não é simples derrubar uma crença limitante. Normalmente, a pessoa vai precisar de ajuda de um profissional habilitado para ajudá-lo num processo que ele consiga identificar, né, e principalmente vencer essas barreiras. Mas eu dou algumas dicas para que a pessoa possa tentar fazer sozinha, mas é muito difícil. E não é importante sim contar com a ajuda de um profissional, afinal de contas, muitas vezes são ideias, são pensamentos que permearam toda a vida da pessoa, né? Permearam toda a vida e a gente não sabe de onde vem. Eu vou contar um caso rapidinho para a gente encerrar. Eu estava atendendo uma gestora de recursos humanos de uma indústria
E eu lembro que ela já fazia 10 anos que ela estava ali dentro daquela empresa e ela estava prestes a ser promovida. Porém, o diretor dela me disse que é o seguinte, ela tinha alguns gaps, algumas áreas que ela não assumia a responsabilidade. E aí, num diálogo, numa conversa, eu percebi que no emprego anterior, já fazia 10 anos isso, Cássia, no emprego anterior, ela teve um chefe que teve assédio moral, ela foi humilhada e ela ouviu numa reunião que ela era incompetente. Olha só, 10 anos depois, essa profissional, nós estamos falando de uma pessoa capacitada, habilitada, estudada, pós-graduada, ela tinha dificuldade de assumir novas responsabilidades e o que o diretor esperava dela era uma atitude proativa. Ela tinha dificuldade porque lá dentro aquela vozinha ecoava ainda dizendo que ela era incapaz de fazer aquilo. E quando ela identificou de onde veio, foi mais fácil para ela derrubar. Só que ela só conseguiu enxergar isso num processo, né, ali recebendo uma ajuda. Então é muito importante buscar ajuda para que a gente possa sair do ponto A e chegar no ponto B. Fabiano Zanzin, autor de A Caminho do Topo, Como Tirar Seus Sonhos e Metas do Papel. Muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui na CBN, no Mundo Corporativo. Sucesso com o livro. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Mundo Corporativo de hoje vai ficando por aqui. Nós tivemos as participações da Débora Gonçalves, da Isabela Ares, da Gabriela Varela e também do Rafael Furugem. Até a próxima. Mundo Corporativo.